OKC ainda sem o Shea, mas mesmo assim, cara, aquela profundidade absurda onde todo mundo pontua, é um absurdo, né? É um time que tem 10 caras pontuando aí praticamente quase com dois dígitos. Como é que marca o time desse? Quem fez mais pontos aí foi o Isaiah Joe, né? E depois seguido aí pelo Cason Wallace também, pontuando para 20. Isaiah Joe com 22. E o Chet Holmgren com um double-double alto, 17 pontos, 15 rebotes, enfim. Então é esse time que é um time que é muito bom, mas aí eu entro numa pauta que a gente tem que falaríamos mais para frente, mas já que estamos falando de OKC, na minha opinião, mesmo vendo o OKC Hum. jogando desse jeito, jogando bem, sem o Shea durante vários jogos, eu acho que o Detroit Pistons, que a gente vai falar aqui, porque venceu o Knicks no final de semana, tá vencendo todo mundo, não tem como. Detroit Pistons é um time melhor do que o time de OKC nesta temporada, na minha opinião. Queria que a gente debatesse sobre o Detroit Pistons. Eu acho, tá muito encaixado. Tá muito mais encaixado. Essa reta agora do time, essa sequência que o time vem fazendo, mostra muito, eu vou te falar, mas assim, mostra muito amadurecimento. Eu tô fascinado em assistir esse time jogar. Deram mais uma sacolada no Knicks. Assim, mais uma vez o Knicks penando contra o seu futuro rival, vamos dizer assim, na final de conferência. É muito sólido o que o Detroit Pistons faz. Nesse momento aí, nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas, 5 delas consecutivas. Na minha opinião, é um time superior até do que esse time do OKC, Marcela. Aí eu te entrego uma outra pergunta, então. O que tem de não sólido no OKC até agora, que você tenha visto, assim, para Não, dizer que tá. atualmente o Não é que eu Detroit não seja mais tenha. sólido que... Tá. Eu acho que, assim, não é que o OKC não seja sólido, não é isso. Mas eu vejo num confronto direto dessas duas equipes, me passa um Detroit Pistons um pouco mais, como eu posso dizer, mais seguro dentro de quadra, talvez muito por conta de um Tá, sistema defensivo que é praticamente imbatível. tá. A defesa, assim, o ataque do Detroit Pistons é um ataque top 10. Se eu não me engano, hoje é um top 7, mas a defesa é top 3 da liga, tá? É uma defesa imbatível, intransponível, vamos dizer assim. Então, eu acredito mais no sistema defensivo do Detroit Pistons do que o sistema defensivo do OKC, que é excelente. Só tem cara que defende muito lá. Mas eu tô vendo uma maturidade, principalmente no jogo do Cade Cunningham, cara, do Jalen Durant, sabe, assim, que tá me deixando com mais vontade de assistir um jogo do Detroit do que assistir um jogo de OKC. São Tá. pequenas diferenças, talvez, entre as duas equipes, mas hoje eu acho que é o time que tá com mais vontade do que esse time de OKC. Assim, demonstra para mim algo diferente quando eu assisto ele. Não sei se você concorda, mas gostaria de ver sua opinião e até que discorde de mim para a gente ter esse debate. Tá, eu concordo com o que você falou da parte defensiva. Eu acho o Detroit um dos times mais prontos defensivamente que a gente está acompanhando. Gosto muito do sistema defensivo, de quando eles saem da individual e fecham naquela zona, o quanto eles conseguem se movimentar muito bem em conjunto. Mas eu acho que a gente está começando, pessoas no geral, a subestimar um pouquinho o OKC, porque eles são tão bons que ficou normal eles serem tão bons. Só que se a gente olhar, eles jogaram partida sem o Shea. Vários últimos quartos, ou até terceiro e quarto sem os melhores jogadores, o Shea descansando. Eles estão fazendo uma temporada sinistra de boa, é a melhor campanha da NBA, com eles conseguindo poupar os melhores jogadores, com eles tendo os caras tipo Cason Wallace, ontem sendo um dos maiores pontuadores do Sim. time, sendo uns caras que, em teoria, não são os titulares,
e ainda assim estão destruindo todo mundo que passa pelo caminho. Eu acho, o que eu vejo de melhor no Detroit, que eu concordo, é isso que você falou, acho que é, não sei se é a vontade, esse a mais, assim, de saber lidar com talvez seja até um pouquinho da sujeira, assim, de entender como jogar o jogo mesmo, ter um pouquinho mais de maturidade nisso, talvez. Mas eu ainda acho o OKC muito disparado dos outros times. Quer dizer, muito disparado eu exagerei, tá? Acho que o Spurs tá ali por perto, o Detroit também, mas acho que eles ainda são superiores e que eles ainda não foram com força total no jogo inteiro pra gente ver. Todos os jogos eles já estão ganhando e eles só poupam. Só poupam e deixam os caras descansarem. Eu queria ver isso mesmo, vai ser nos playoffs que a gente vai ver, né? Eles botando o melhor time, jogando o máximo que puder e só trocando pra descansar e voltar pro jogo, pra gente ver se alguém realmente briga frente a frente com o OKC, porque por enquanto eu ainda acho que não. Pegando, pegando os números das equipes, é isso assim, ó. É um confronto, como eu falei, né, assim, em números, se a gente pegar os números, a defesa do OKC hoje é a top 1 da liga. A defesa do OKC é a top 1, tá? É a que toma menos pontos a cada 100 posses, né? São 107 pontos. A do Detroit são 109. É muito parelho, é uma diferença muito pequena. Mas eu acho que aí é uma visão que não fala sobre números, é uma visão que não fala da coisa fria da análise estatística. É aquela coisa da visão ampla do jogo de basquete, essa visão que a gente tem, que a gente jogou, que está na quadra e tudo mais. Cara, eu não sei, sabe aquele tempero, aquele molhozinho maneiro que a gente tá olhando ali na quadra e fala, pô, beleza, você é o top 1, eu sou o top 3. As duas são boas pra cacete. Mas, na minha opinião, tá me brilhando mais assistir Detroit nesse momento, sabe? Concordo com a Marcela. Por exemplo, Detroit tem que usar muito o Cade Cunningham para vencer esses jogos. Ok, se não tá precisando usar tanto o Shea para vencer esses jogos. O Shea fez vários jogos aí, jogando 3 períodos, fazendo 32 pontos, jogando 4 minutos do último quarto e depois não volta mais. Mas não sei, bebê, o que você tem a falar sobre essas duas equipes aí, cara? Não, eu ia te falar, eu ia te perguntar uma pergunta, mas você acabou já me respondendo, porque eu queria saber a questão, né, do OKC Detroit, né? Você sem querer falou a minha resposta, que eu ia te perguntar. Eu achei que você achava o Detroit melhor que o OKC, porém não é isso. Você hoje vê o Detroit mais legal de assistir do OKC, né? Porém, talvez ache o OKC maior que o Detroit, né? Você só acha o Detroit mais interessante para se assistir hoje, correto? Mas você ainda não Cara, coloca o tá Detroit brilhando acima mais do nos meus OKC. olhos. Mas tipo assim, você tem Então, entendimento de que o olha, OKC é maior que ainda? Só tá menos interessante do que o Detroit? ótima pergunta, tá? Ótima pergunta. Porque assim, cara, são as duas melhores equipes da temporada. São as equipes que têm defesa forte e ataque forte. Duas equipes que têm na sua liderança dois caras que jogam até parecido no sentido de ter a bola na mão, fazer as infiltrações, ter os arremessos bem controlados, que é o Cade e o Shea. É muito equilibrado as duas equipes. Mas, cara, é isso, assim, eu acho que é algo que é subjetivo na minha análise. Ela não é uma análise fria, porque as duas equipes são parelhas nesses números frios. É uma análise subjetiva de algo que, assim, mano, eu acho que esse Detroit Pistons tem. Eu acredito mais numa chegada de Detroit nesse momento. Pode ser que chegando nos playoffs a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, cara, de forma subjetiva, eu aprecio mais nesse momento Detroit, que é muito o que você falou, cara. Eu não consigo colocar o Detroit acima realmente num patamar de OKC. Eu vou colocar os dois no mesmo peso hoje, cara. E aí o meu coração vai tendenciar para Detroit. É tipo isso. Eles são muito equilibrados, Marcelo. Foi mal. Entendi. Mas agora você já tira o Spurs dessa conversa, então? O Spurs caiu ali para terceiro desses times em nível? O Spurs vem fazendo no Power Ranking hoje, eu tava até dando uma olhada, o Spurs tá voando, né? Tá com uma sequência de vitórias absurdas. Eu tô falando das duas equipes que estão liderando as duas conferências. Mas
Pô, tipo assim, A não me NBA é isso, surpreenderia. sabe? É dia a dia, semana a semana, né? Semana a semana. Nesse Muda muito. momento, né? Assim, aí eu tô colocando o Spurs numa prateleira um pouquinho abaixo deles, mas Spurs talvez tenha um antídoto contra o OKC. Venceu praticamente todos os jogos contra o OKC, né? Então, tô comparando OKC e Detroit, mas se eu tiver que comparar OKC e Spurs, é muito louco isso, mas até que me prove o contrário, nessa temporada, Spurs tem vencido todos os jogos contra o OKC, então tem alguma resposta para esse time. Pô, Concordo. posso falar uma parada? E Óbvio. eu acho, tipo assim, é o seguinte, não me surpreenderia o OKC, não me surpreenderia o Detroit ser campeão numa série de 7 jogos contra o OKC na final, não me surpreenderia. Porém, não vejo um abismo, mas vejo uma ligeira vantagem do OKC acima do Detroit pelo seguinte fato: os dois estão liderando as suas respectivas conferências. Mas de um lado você vê um time que tem que todo mundo jogar sempre para continuar em primeiro, e tu vê do outro lado um time que não precisa todo mundo jogando o tempo inteiro para ficar em primeiro, tá ligado? Essa para mim é a diferença entre o OKC e Detroit. Os caras conseguem se perpetuar numa conferência super difícil, às vezes o jogador principal não jogando um quarto inteiro, então todo mundo ficando se jogar, sei lá, 10 jogos. Enquanto do outro lado, tu vê um Detroit que quase foi pra Série B e agora com o Cade Gunner tá em primeiro, entendeu? Então, eu acho que é um lado que tá em primeiro, mas é completamente dependente de um jogador, enquanto do outro lado estão em primeiro, mas podem ficar rodando que não vai mudar em nada.